A próxima geração sempre será um campo missionário. Essa é uma citação de William Lane, em uma de suas obras literárias. Fica para nós uma reflexão. Será que nós estamos nos atentando à próxima geração ou focados somente na nossa? Seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Eduardo e eu espero que esse projeto possa abençoar você de alguma forma. Por isso, nunca esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que nosso projeto continue a ir ainda mais longe. Bom, pegando a citação de William Lane, a geração seguinte sempre é o campo missionário. Nós precisamos nos atentar que parece que, mesmo que nós venhamos a pregar o Evangelho e sermos pais, irmãos, pastores, líderes maravilhosos, a próxima geração sempre precisará ouvir o Evangelho. E por conta disso, nós temos uma passagem nas Escrituras, ou pelo menos duas passagens, que encontramos em Êxodo e encontramos em Josué. Êxodo nós temos o povo sendo liberto do cativo do Egito. O povo vivendo grandes milagres e maravilhas. Nós temos um povo que vê alimento cair do céu, nós vemos um povo que observa uma nuvem cobrindo durante o dia e realmente uma estrutura ou como se fosse uma coluna de fogos aquecendo à noite. Nós vemos um povo que as sandálias crescem conforme o seu pé cresce e as roupas não se desgastam. Eles viram Deus, eles conheceram Deus. É por isso que em Êxodo, quando encontramos a expressão um povo ou alguém que conhece Deus, significa uma experiência com Deus. Ou seja, conhecer Deus no contexto de Êxodo e basicamente em todo o contexto do Antigo Testamento é a compreensão de ter uma experiência. É um conhecimento que leva realmente a ter uma experiência, um contato, uma revelação. E essa geração que saiu do Egito conheceu Deus. Obviamente que eles passaram por grandes oscilações, desejaram desistir, de alguma forma desejaram outros deuses, mas eles conheceram Deus, eles tinham experiências, o mar se abriu. Porém, o povo que estava no deserto não chegou em Canaã. Não é à toa que o livro de Josué nos conta a história de uma geração que ouviu falar de Deus, mas que não o conhecia. Em Josué, nós encontramos várias passagens de um povo que herdou, sim, uma grande herança, um grande legado, o povo de Deus, o povo liberto, o povo de um Deus que é soberano e maior do que todos os outros deuses, mas que era somente o passado, uma lenda. Eles não se importaram com Deus. A grande realidade é que essa geração não se importou com quem Deus era e é. Essa geração de Josué, ela simplesmente olhou para si. O que aprendemos, então, através do livro de Josué, são grandes feitos, mas talvez o maior feito não são as conquistas militares, mas as conquistas dos corações do próprio povo de Deus. Eles ouviram Deus, mas precisavam ter a experiência. Quando nós pensamos em conhecimento de Deus, nós, ocidentais, temos uma tendência a abraçar a compreensão grega. E a compreensão grega nada mais é do que o entendimento de que eu posso conhecer alguém sem ter uma experiência, sem ter um contato, uma compreensão no campo das ideias, um conhecimento no campo das ideias. Para o judeu, não. E é por isso que a geração de Josué é uma geração que precisou muito da ação e misericórdia de Deus para que eles pudessem lembrar e o conhecer. O que essa grande trama nas Escrituras nos ensina é que nós podemos ser como essa geração. Dizemos conhecer Deus, mas não realmente o conhecemos. Carson, um dos grandes teólogos da cristandade, afirma que o povo de Josué, ou seja, o povo que Josué conheceu e liderou, era um povo que conhecia Deus somente através do intelecto, mas não de uma relação profunda. E essa mesma geração pode estar sendo vivenciada por nós. Nós podemos estar vivendo novamente isso. Nós somos cristãos porque os nossos pais assim são ou foram, mas nós não temos experiência. E por conta dessa ausência de experiência e por conta dessa ausência de obediência, nós não conseguimos amar a Deus. Nós não conseguimos nos desenvolver.
somos fracos e temos inconstâncias espirituais, porque realmente só ouvimos falar de um Deus que nós não conhecemos. Jesus vem e ele encarna, ele torna-se um de nós, para nós termos uma relação profunda e pessoal. Ou seja, o que Deus fala em Jesus é o contrário do que acontece em Josué, ou seja, vocês podem sim conhecer um Deus vivo, que se conecta, que fala, que se move, que ouve e que responde. Um Deus que está em nosso meio, um Deus que se preocupa conosco. Logo, nós precisamos atentar à próxima geração. Eles precisam de nós. A igreja do futuro, ela começa obviamente agora, mas ela não precisa de uma grande estrutura física, ela não precisa de grandes templos, ela precisa de homens e mulheres de Deus que estão dispostos a ensinar, a fazê-los desejar, amar e conhecer Deus. Agora, onde estão os apaixonados? Eu tenho sentido falta daqueles que eram realmente apaixonados pelo Evangelho, que amavam estar de joelhos no chão, que amavam ouvir do Senhor. Se nós não tivermos uma geração de apaixonados, nós geraremos uma geração de fragmentados, de fragilizados, de pessoas vazias do Evangelho. Logo, eu e você precisamos mudar. Não simplesmente mudar nossa fala, mas mudar nossa vida. A nossa vida precisa ser um reflexo de alguém que teve um encontro, uma relação profunda com Deus. Conhecer o Santo é conhecer sobre nós. Não é à toa que a A.W. Tozer afirma que a coisa mais importante que sabemos sobre nós é a primeira coisa que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus. Conhecer Deus é nos conhecer. Conhecer Deus é amar o outro, é nos amar. É acreditar que a mensagem será perpetuada de geração em geração. Portanto, que nós venhamos a viver essa realidade, de sermos uma geração apaixonada, não simplesmente focada em deixar um legado humano, mas permitir que haja o multiplicar do Evangelho. Que o nosso nome realmente seja esquecido, mas que o nome de Deus sempre seja eternizado através de nós e daqueles que virão através de nós. Que Deus abençoe você.